Olá pessoal, tudo bem? Papo do vídeo está na telinha para vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o papo do vídeo de hoje, pessoal, vai trazer uma curiosidade sobre o dividend yield dos nossos bancos aqui brasileiros nos últimos 15 anos. Mas não se engane, vai ter mais papo sobre bancos aqui nesse vídeo, porque eu vou comentar sobre o KRE, que é esse ETF dos bancos regionais dos Estados Unidos, cujo o banco com maior exposição, o que tinha maior exposição, esse ETF, era justamente o banco que a gente não quer ter exposição nesse momento, o SVB, o banco do Silicon Valley, que quebrou. Tá sendo exposto ao mercado. Para quem compra, vamos ver se aparece um comprador até o final da semana. Mas vamos lá, pessoal. O vídeo de hoje, então, traz uma dinâmica de curiosidade. Vamos começar com os dividendos dos bancos nos últimos 15 anos. Também vou falar aqui sobre a rentabilidade dos meses nos últimos 6 meses, qual que é o maior desconto. E aí terminamos com o KRE. Quero apresentar para vocês o KRE, talvez seja interessante para você que investe nos Estados Unidos, está de olho numa super queda. Pois bem, o KRE caiu para chuchu, esse é o gráfico mensal que eu estou mostrando para vocês e quais são os pontos de suporte que eu tenho, certo? Sem mais delongas, pessoal, eu passo aqui para o disclaimer, vídeo de curiosidade, um papo também sobre essa crise momentânea, mas falando da coisa doce. O que é doce, pessoal? É olhar para os dividendos dos nossos bancos aqui. Então, vou sair da telinha para a gente enxergar melhor esse gráfico aqui. Bom, qual é o estudo, pessoal? Qual é o contexto do estudo? 2008 para cá. Tá? E a gente pode perceber dentro desse gráfico, primeiro, as duas linhas pontilhadas. Acho que o pessoal do celular vai ter um pouco de dificuldade, então eu quero ter atenção para vocês aqui, ó, nessa legenda, tá? Linear mediana dos bancões, tá? Linear azul, e linear mediana dos demais bancos, tá? No caso, pessoal, Brasil, a gente vai sair fora ali o BTG, tá? Saindo do Itaú, do Bradesco e do Banco do Brasil do Santander, a gente vai para a BTG, vai para a ABC, vai para a Banestes, enfim, Banrisul, não são ali, assim, não tem tanto peso assim, tá? Os blue chips estão na telinha para vocês. Então a gente percebe que linear mediana dos bancões é o azul, é um pouquinho menor do que a mediana dos outros bancos, tá? Então se você quer olhar para dividend yield, retorno de yield ali em cima do capital investido nas ações, os bancos menores do Ibovespa têm um linear um pouquinho maior, uma mediana um pouquinho maior em relação a dividendos, tá? Então isso pode trazer para você, tá, uma certa segurança aí. Agora, mediana dos demais dos bancões agora em azul, aqui, ó. Agora, pessoal, trazendo para vocês em linhas verticais, tá? E aí ano por ano, tá? Então, anualizado esse dividend yield, a gente percebe que sim, sistematicamente os outros bancos, entenda aí como Banrisul principalmente, depois a gente pode, não sei se eles contaram aqui também o BTG, Pactual, o ABC, tá? Tem um dividend yield anualizado um pouquinho maior em determinados anos, muito porque o valuation é mais descontado, o preço é menor, tá? Tem que se levar em consideração isso também, certo? Bom, vamos para os bancos especificamente. Só de bater o olho aqui, pessoal, quem deu aquela derrapada para os acionistas pessoa física foi o Santander, tá? Que teve ali um spike muito forte no seu dividend yield ali em 2014, não recorrente, muito provável ali, e aí quem é desavisado, olha aquele indicador um ano só, não olha todos os anos, a média, como é que está o contexto, acabou ficando viúvo aqui, esperando mais dividendos dessa magnitude. Santander a linha preta aqui, não repetiu esse dividend yield. Mas enfim, pessoal, se a gente olhar aqui para o Santander, desde o SAMB 11 aqui, desde o 2010, tá? Ele tem um dividend yield hoje, tá? Superior, por exemplo, ao do Itaú, superior também ao do Bradescão. O Bradescão é o patinho feio, 2,4, Itaú 4,9, o Santander 7,5, tá? E quem está ganhando o jogo de longe aqui, tá? É o Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil, que de 2009 para cá, ele consistentemente teve um dividend yield maior, tá? Ele consistentemente pagou ali um dividendo maior, tá? Sua grande crise encaixou junto com a crise política aqui entre 2016 e 2017, o Banco do Brasil amarelinho aqui no gráfico, tá? Então, entre 2017
até a crise de 2020, pandemia, vamos dizer assim que ele ficou não como patinho feio, mas também sem nenhum tipo de protagonismo, tá? E aí sim, 2020 para frente, ele empinou para cima. Tá? Essa empinada aqui, diferentemente do Santander, pessoal, não é não recorrente do Banco do Brasil. Tá? Não é. Agora, o cenário foi muito positivo para o banco. Né? A gente sempre vai colocar muito nas costas do agronegócio, pessoal, mas também o operacional do banco melhorou. Tá? Então, temos aqui a convergência de dois fatores importantes e positivos para quem é acionista. Consistentemente ou sistematicamente, na última década, o Banco do Brasil teve os maiores dividendos. Tá? Pelo menos mais consistência no yield ano a ano. Tá? Agora, de 2020 para cá, sem dúvida nenhuma, é o banco que dispensa comentários aí, né? 14,4% em relação a esse dividendo. Mas esse gráfico eu acho que traz um pouco de clareza, pessoal. Primeiro, o comentário que eu quero fazer é: olha a consistência dos dividendos. Tá? A gente tem muito claramente aqui, você esperar entre 4% a 6% faz todo sentido. Tá? Faz todo sentido. Em uma crise de 2008, você vai ali para os 3,5%, 3,7%. Né? Lembrando que essa continha começou com os bancos a 4,4%, 3,7%, 3,6%. Certo? Então há aqui essa expectativa. O Santander começou um pouquinho depois. Tá? Mas vejam que esperar um yield, fazer aquele cálculo de preço teto que eu trago aqui para vocês nos vídeos, né? 6% ou às vezes 4%, faz todo sentido. 2 cenários de yield para o ano, acho que todo investidor tem que ter, tá? A depender aí das condições macroeconômicas, do seu cenário para o ano, em termos de economia real ou do setor ou para a empresa especificamente. Você ter nos bancos, por exemplo, no Brasil, algo em torno de 4% a 6%, show. Tá? Você realmente está alinhado. O Banco do Brasil você pode pedir um pouco mais, talvez começar com os 5% e ir até os 7%. Tá? Talvez aí uma banda acima, um desvio acima, se você quiser. Tá? Mas com certeza, Bradesco, Itaú, Santander, tá? Você faz todo sentido você esperar algo em torno de 4% a 6% de retorno anual em cima da ação que você comprou hoje. Você vai esperar ali essa expectativa nos próximos 12 meses de receber em cima do valor investido hoje 4% a 6% em renda. Tá? Isso traz para nós um setor muito sólido. E aqui o Brunão volta para a tela só para conectar um pouquinho do momento atual. Hoje é dia 14 de março, pessoal. O que eu acho que está acontecendo? O que eu acho? Não, é que eu estou lendo o que está acontecendo. Beleza, sinal amarelo. Tá? Para quem estava, por exemplo, em yields, né? Agora os yields devem cair bastante, as curvas de juros devem fechar bastante, não por causa aqui no Brasil de um arroxo fiscal, tá? Mas sim por causa da crise de crédito. E a gente está na iminência também de ter boas notícias aí, com arcabouço fiscal e tudo mais ajuda, mas a principal queda no Brasil e no mundo é risco sistêmico do setor bancário, mais uma vez. Tá? Não acho que será sistêmico, tá? Até porque nós temos no Silicon Valley Bank já o Fed numa reunião extraordinária salvando os depositores, os poupadores, os clientes, e não os acionistas, e não também os controladores. Diferentemente de 2008, embora os Estados Unidos tenham aniquilado, né, ao longo de 2010 para frente a lei que eles passaram em 2008, que regulamentava muito bem, na minha opinião, o sistema financeiro, que foi a Dodd-Frank. Agora não existe, o Trump praticamente acabou, mas na própria administração do Obama já mitigaram. Então o lobby é muito forte de Wall Street nos Estados Unidos, então era de se esperar algum tipo de fraquejo desse. Tá? Fraquejo que eu digo é que os bancos hoje, pessoal, têm quase carta livre lá nos Estados Unidos para se alavancar. Tá? Se alavancar, e aqui sendo bem grosso e porcamente dizendo, tá? É muito menos regulado do que no Brasil, por exemplo. E a natureza dos bancos nos Estados Unidos, a natureza do mercado bancário nos Estados Unidos é muito mais complexa do Brasil. Por quê? Há muito mais concorrência. Há diversos bancos de varejo, diversos bancos regionais, diversos bancos que fomentam ali pequenos negócios, tá? E o que o Fed falou na segunda-feira? Olha, pessoal, todo mundo que tiver os bancos, né? Todos os bancos que tiverem na carteira títulos, tá? Do Tesouro Americano, eu cubro, ou seja, eu vou comprar esse título, tá? Ao preço que você comprou anos atrás. Deixa comigo. Por que isso, pessoal? Porque o Fed começou a subir juros, né? Vocês estão vendo lá o Fed Funds, tá lá em 4,75, 4,50. Saiu lá
do 1, 0 ponto alguma coisinha. Quando sobe juros, o preço unitário do título cai. O que o Silicon Valley fez? Ele tinha comprou bond pra caramba, porque boa parte dos clientes do Silicon Valley são venture capitalists, né? São aqueles caras que investem em startups ou são startups de fato. Então esse pessoal, durante esses últimos anos de juros baixos, não precisava de sacar o dinheiro, não precisava ali de algum tipo de manobra do banco. Então o banco estava sentado em cima de bilhões, um banco pequeno, mas com poucos clientes bilionários, tá? Ou até muitos clientes bilionários, contas gordas, que não precisavam movimentar, porque esse pessoal não estava pedindo dinheiro, não precisava mais pegar o dinheiro que estava no banco ali, porque a empresa estava rodando. Tá? Juros baixos, a empresa estava conseguindo rodar. Juros começou a subir, na economia real, essas empresas começaram a não ter mais facilidade em rodar. Tá? E aí muitas delas começaram a pedir saque. Tá? Pois bem, no primeiro momento que essa empresa, certo, ou que esse investidor, ele depositou o dinheiro no Silicon Bank Valley e o SVB viu que, olha, não estão pedindo mais, por um bom tempo não pediram, tá? Eu vou comprar bonds, eu vou ter que fazer alguma coisa com esse dinheiro, eu vou comprar títulos do Tesouro. Só que todo banco, JP Morgan, a maioria dos bancos, tá, pessoal, eles fazem hedge. Eles compram um bond e, de repente, fazem hedge na curva de juros, né? Comprando curva de juros, porque sempre que a curva de juros sobe, o bond cai. Tá? O que aconteceu com o Silicon Valley? Não fez esse hedge. Os bonds estavam ainda maturando. Tá? Então, a maturidade ia ser para o ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Tinha bonds de diversos vencimentos. Tá? Que quando os sacadores, os depositadores, os donos de startups começaram a pedir o dinheiro porque o juros está subindo na economia real e a empresa deles está precisando de uma graninha, tá? O Silicon Valley Bank falou, putz, cara, não fiz hedge com as posições dos bonds que eu comprei quando o juros estava a 0, agora o juros está a 4, o preço unitário do meu bond está lá no chão, e eu vou ter que realizar esse prejuízo. Que durante esse ano, esses anos de subida de juros, esse momento de subida de juros, pessoal, os bancos lá nos Estados Unidos, pós-quebra da Deutsche Bank, não precisa colocar isso no balanço. Deixa lá escondidinho. Então, a corrida de Wall Street agora está sendo duas coisas. Olhar a exposição dos bancos a esse título, pessoal, não mais faz preço. Porque o Fed falou, títulos dessa magnitude pós-SVB, eu compro. Eu vou fazer o bailout ali, meio bailout, né? Eu vou resgatar vocês. Agora, se vocês tiverem título de qualquer outra magnitude, eu não salvo, certo? Os depositadores, não o banco, não os acionistas. Os depositadores, o Fed vai lá e vai fazer jus aos depósitos ali, tá? Então, todos os bancos que têm, por exemplo, hipoteca imobiliária, estão fritos. E esses são os bancos que mais estão caindo. Aqui estou gerando para vocês, pessoal, um conteúdo que eu não costumo passar aqui, mais opinativo, não sou economista, mas eu vou lendo as coisas e essa é a crise americana hoje. Tá? Bancos regionais que não têm títulos públicos americanos no seu balanço. Tem outros tipos de títulos que também foram depreciados com a subida dos juros. Tá? Juros para cima, yield para cima, preço unitário do título do nosso Tesouro Direto para baixo. Basicamente isso. Então, tem muito banco amargurando, tá? Déficits cozinhados ali, que não precisam de fato ainda ser contabilizados, porque ou os clientes não estão resgatando dinheiro, então ele deixa o título lá até vencer, tá? Ou porque de fato a lei não exige. Tá? Mas se houver uma corrida bancária, principalmente de bancos regionais para bancões, tá? Esses bancos regionais vão ter várias quebras, principalmente aqueles bancos que não têm no seu portfólio a maior parte de treasuries, de títulos da dívida americana, e sim de hipotecas. Hipotecas, o Fed falou, nananina, você vai quebrar, eu não vou te salvar. Tá? Então, essa é a discussão hoje. Pessoal, e aí eu trago para vocês, né? Acabei divagando um pouquinho. Antes eu vou falar aqui nos últimos 6 meses, pessoal, aqui volto para o Brasil, não estou falando mais da economia americana aqui, do momento atual da minha leitura. Estou fazendo agora a leitura de preço, rentabilidade de preço, já descontando os dividendos, tá? Dos bancos 6 meses para cá, ou seja, pós-PEC dos benefícios, de setembro para cá, tá? Pós-subidinha da PEC dos benefícios ali, antes das eleições,
e o pós-eleição, tá? Queda aí pós-eleição. Na queda pós-eleição, ninguém se salva, pessoal, dos bancos, tá? E aqui eu quero gerar a minha opinião. Então, o Banco do Brasil cai 0,15, 0 a 0, né? Itaú cai 10, 9,48, Santander cai 12,75 e o Bradescão cai 30, 28, tá? Eu quero dizer para vocês, pessoal, a natureza do nosso sistema bancário é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não há quebra faz muito tempo de banco, a não ser 2008 ali, a Bear Stearns e o outro banco que me foge a memória agora, tá? Mas houve todo uma ajuda do governo, um resgate do governo lá. E nos Estados Unidos, a natureza do sistema bancário é um pouco mais complexa, já vista todos os bancos centrais que eles têm, né, os regionais, porque há muitos bancos regionais. Então, o mercado bancário norte-americano ele é segmentado. Tem os small caps, as blue chips, tem os bancos regionais, tem os bancos nacionais, tem os bancos mais ligados como o JP Morgan, por exemplo, que não querem cliente pessoa física, né? Quanto menos melhor, eles estão mais preocupados com os investimentos, com a mesa de trading, etc., institucional, tá? Então tem diversos tipos de banco lá. Então esses regionais especificamente correm perigo, tá? Esses sim correm perigo, tá? No Brasil a gente não tem muito isso. Na década de 90, para quem é mais velhinho do que eu aqui, deve se lembrar, e o início dos anos 2000, a crise foi tão forte que os bancos aglutinaram. Então, várias fusões. A gente tem gigantescos bancos, tá? E então, eu acredito que sim, a oportunidade desse segundo trimestre no Brasil, caso os bancos daqui sigam os bancos dos Estados Unidos, é o setor bancário, pessoal, o setor financeiro. Pode se abrir uma oportunidade, porque os nossos bancos são mais resilientes do que os bancos regionais americanos, tá? Então aqui eu fecho parênteses Brasil e termino o vídeo, pessoal, apresentando para vocês o ETF que todo mundo está falando em Wall Street, né? Que é o ETF KRE, certo? Que pega ali diversos bancos regionais e antes de falar do preço, né? Engraçado, mas trágico, né? Vou falar aqui, ó, a maior posição, né? O top 10 aqui, ó, holdings do KRE, eu estava vendo hoje, que é o Silicon Valley Bank. Tá? Depois tem o Western Alliance, East West Bancorp. Pessoal, para ser especialista em banco nos Estados Unidos, setor bancário nos Estados Unidos, tem que ser muito caprichado, tá? Você tem que realmente dedicar ali uma vida para você ter conhecimento bacana, tá? Então aqui eu coloco para vocês os top 10. Vejam que são bancos muito desconhecidos. Mesmo o SVB eu não conhecia, tá? Eu não conheço nenhum daqui. Nenhum, tá? Então, tem que saber que lá é uma bolsa só de banco, poderia ter, tá? E que esse ETF está caindo. E agora, operacionalmente, quem tem corretora lá fora, eu tenho uma nossa parceira aqui que é a Stake, se quiser abrir conta lá, você ganha uma estoque de graça, tem a corretagem free, você só paga o depósito e a retirada. Pessoal, isso tudo vai estar na descrição para vocês. O que eu trago aqui? Esse KRE, para mim, no gráfico mensal, tem mais chão para cair, tá? Só que ele tem um preço muito bom para quem especula ou para quem de repente quer montar posição. São os $36,21, tá? Então, qualquer oscilação do KRE para mim nos próximos dias, pessoal, vem até o 36,21 aproximadamente e volta para os 46, volta para os 49, tá? Então, há um trade aqui a ser feito, tá? Que eu tô de olho. Agora, se a crise for sistemática, pessoal, a gente volta para 2008, tá? 2008 tá aqui, ó. Voltar para 2008 para mim é voltar para $20,53. Nessa região seria ali a região onde eu aguardaria. Então, eu não acho que isso vai acontecer. O Fed vai atuar, já está atuando um pouquinho. 36,21, $46 e 49,64. Essa deve ser a oscilação e gera oportunidade de trade no curtíssimo prazo. E para você que está de olho num ETF aí de bancos regionais, Risco Futebol Clube, faz sentido você dar uma namorada? Acho que sim, pessoal. Faz um pouco de sentido sim. Tá? Então estou de olho no KRE, gráfico mensal, porque a volatilidade está gigante. Espero ter gerado valor para vocês aqui nesse conhecimento curioso, né? Então, se você gostou do conteúdo, pessoal, deixa um like. Não gostou, deixa um dislike. Considere se inscrever. Pausa o vídeo agora. Se inscreva, ativa o sininho, que tem vídeo todo dia aqui no Clube dos Dividendos. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.